ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que eu. 104 FM, Rádio do Povo de Deus. Valesca Maíssa está nas mãos de Deus. Pra gente fechar essa edição musical aqui do nosso Bom Dia Alegria. E claro, agora tem debate aqui na nossa 104 FM. Até o meio-dia a gente discute um tema à luz da Bíblia. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Hora do debate aqui na 104 FM. Para você que acompanha a nossa programação no domingo, saiu do culto, meu irmãozinho, minha irmãzinha, agora indo para casa ouvir na rádio. Ou você que está em casa ouvindo na rádio, essa é uma reprise do programa que foi ao vivo na sexta-feira, tá bom? Debate 104 sempre trazendo um tema para a gente discutir à luz da Bíblia. Conheça o tema do dia. Na igreja atual, adesão ou conversão? O que mais temos visto acontecer? Meu Deus do céu. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Ainda bem que eles estão aqui, pois eu nada sei, apenas um servo cheio de dúvidas que não tenho vergonha de perguntar. Pastor Antônio Leocádio, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Esperança. Pastorzão, paz do Senhor, bem-vindo com a gente mais uma vez. A paz, boa tarde, né? Deus abençoe, bom dia. Bom dia, pastor. Quem está ouvindo aí essa programação, que Deus abençoe. É um privilégio, agradeço a Deus por estar aqui, reencontrar amigos, né, de longas datas, pastores, companheiros de jornada, dentro do mesmo propósito. Obrigado. Obrigado, pastorzão. Conosco também ele, pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom, na Ilha dos Araújos. Pastorzão, bem-vindo. Ô, Sena, bom dia aos nossos ouvintes, aos pastores, né? Estamos aqui mais uma manhã, né? Para a gente poder aprender também. E pedindo licença para todo mundo que a gente está entrando na casa, né, nesse exato momento, para poder compartilhar a palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando e, como diz o pastor Hernani, nós demoramos para voltar. A equipe de colaboradores agora ficou maior, então a gente aparece de vez em quando. Mas muito obrigado pelo convite aí, Deus abençoe a todos. Também, pastor Hernani Santos, Igreja Pentecostal, servimos ao Senhor. Pastorzão, bem-vindo de volta. Sumiu, hein, pastorzão? É uns 40 dias, mas tá bom, não pode ficar muito. É o que o pastor Leocádio falou, tem que ter repetitivamente, não é, pastor? Não pode ficar repetido demais. Né? Então é um prazer, uma honra, e principalmente em topar, né, quando o João Vitor mandou esse tema forte, sim, né, que vai ser bem explanado aqui nessa manhã. E assim, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e toda a turma da 104 FM, todo o carinho, e a todos que estão na sintonia da 104 FM e acompanham o nosso debate no nome de Jesus. Ô, gente, deixa eu aproveitar e explicar para nossa audiência, tá? Que nem todo mundo topa vir. Então deixa eu agradecer ao time que está aqui conosco de pastores, aos pastores que vêm aqui ao debate, viu? Nossa produção, muita gente, não vou, não posso, tenho um compromisso, não concordo. Então faz parte também do processo, tá bom? Muitas pessoas que não querem participar, então a gente fica muito feliz. Pastor Hernani mesmo, a gente estava conversando fora do ar, quantas e quantas vezes nos salvou aqui. Por isso que é bom ler a Bíblia, né? Tá pronto. Em cima da hora, pastorzão, tem como se ouvir? Verdade. Tá faltando um aqui. Qual que é o tema, Sena? Tema tal. Eu que cuidei do debate durante 3 anos, né, pastor? Verdade. Não, pode confirmar, tô indo. Então, ou seja, por isso que nós temos nosso time titular aqui sempre, viu? Pastorzão, o último a ser apresentado, primeiro que ora, pastor Hernani de Jesus. Grande Santos, Deus, verdade, né? Amém. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome, ó Deus, por mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença, nesse lugar, e sabemos, ó Pai amado, que dignidade nenhuma temos, porque até para mencionar o nome do Senhor, que é tão santo, ó Pai, se torna difícil para a gente, que somos tão falhos. Mas nós
Pedimos ao Senhor, Pai amado, que a cada dia nos purifica e nos abençoa, Pai amado, que não seja nós que estamos aqui como porta-voz do Senhor, mas que não seja nós, mas seja sim o Teu Espírito Santo, Pai amado, que diante dessa vocação da qual o Senhor nos constituiu. Porque não foi nós que chamamos a nós mesmos ao Senhor, mas o Senhor é Deus que nos chamou, Pai amado, para esse propósito. Então eu peço ao Senhor pela vida. Na igreja atual temos mais adesão ou conversão, ou seja, o tema deduz que, por não ser pregado o arrependimento, não estamos havendo conversão, e sim a adesão. O senhor concorda com o tema, pastor? Vamos começar pelo princípio, né? Eu não acredito que exista cristianismo sem arrependimento, porque o arrependimento de pecados é a base da mensagem do evangelho. Ok. Então vamos começar relembrando? Você pega lá Mateus capítulo 3, João Batista aparece no deserto da Judéia falando o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. No capítulo seguinte, no capítulo 4, né, verso 17, Jesus começa o ministério terreno dele falando exatamente o que João Batista falou. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E no Pentecostes, Atos 3, a gente vê Pedro, né, cheio do Espírito Santo. Atos 3,19 ele fala, olha, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e pela presença do Senhor vocês possam experimentar tempos de refrigério. Então, só para a gente começar, é impossível alguém se voltar para Deus sem dar as costas para o pecado. As duas coisas têm que acontecer. Eu só posso enxergar Jesus como Salvador se eu me ver como pecador. Só existe Salvador para quem se vê como pecador. E aí passa pelo processo do arrependimento. Então vou deixar um pouquinho mais para frente. A igreja Corpo Místico de Cristo, que é a que prega a mensagem que inclui o arrependimento, para mim ela tem conversão. Agora a igreja placa de denominação que tem CNPJ, essa tem muita adesão. Porque com certeza ela vai pregar um evangelho falsificado. Mas e como separar, pastor? Aí, vamos entender qual é a maior evidência do arrependimento. 2 pontos, confissão de pecados e mudança de vida. Eu digo, mas como separar essa igreja CNPJ, que está ali lotada de gente num domingo, da igreja Corpo? Eu vou responder, estou falando por parábolas, porque ninguém é bobo para não conseguir identificar onde ele está, Sim. Qual é o nível de comprometimento da liderança para pregar um evangelho genuíno. A gente tem a Bíblia para conferir, né? Então eu estou falando aqui que a igreja que se compromete com a palavra de Deus, ela pode ter adesão, tá? Mas esse tipo de gente não fica, porque quando a palavra é pregada e ele é confrontado nos seus pecados, ele vai embora. Agora, a igreja que é placa, né, CNPJ, Sim. que foi aberta muitas vezes resultado de divisão de uma outra igreja, ou a pessoa está ali na frente simplesmente mercantilizando a fé, eu acredito que tem mais adesão do que conversão. Pastor Hernani, o que o senhor acha do tema? O senhor concorda que estão pregando pouco o arrependimento? É por causa disso temos mais adesão do que conversão? O senhor acha que não tem nada a ver? Isso já acontece há muito tempo, mesmo nas igrejas onde é pregado o arrependimento, porque, gente, tem o outro lado, né? Tem igreja sim também sim. pregando a volta de Jesus Cristo, pregando o arrependimento. O que o senhor acha? Eu acho, não, eu tenho certeza em todas as palavras. Na verdade, o pastor Charles, ele já resumiu tudo. Né? Estou totalmente de acordo com o pensamento dele, que é um pensamento de Deus, né? A gente não vê nenhuma ideologia na situação aí. E verdadeiramente as igrejas ela têm tido muita adesão e demais da conta, porque você hoje porque hoje o povo que prega a palavra de Deus, eles usam muito versículos isolados. Vinde como estás. Mas eles têm que entender que vem como está. Se você é um assassino, se você é um maconheiro, um traficante, uma prostituta, seja a espécie de pecador que você for, vem do jeito que você está. Porque quando você entrar pela porta, você vai ter a transformação vindo da parte do Espírito Santo de Deus. Então é óbvio que não pode permanecer no pecado. Só que infelizmente hoje, é meio constrangedor em dizer isso, hoje nós temos poucas igrejas que são convertidas ao cristianismo, entendeu? E mais placa de denominação, como o pastor Charles diz, que hoje elas não, na verdade, não são uma denominação, é um tipo de uma empresa que usa o evangelho como meio de carregar o que Paulo disse nos seus conselhos a Timóteo, no capítulo 6.
Entendeu? Muitos estão pensando que a religião faz a pessoa ficar rica, mas a verdadeira riqueza vem naquilo que você está satisfeito com o que você tem. Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje igreja está se tornando comércio, não um centro de uma porta para a pessoa entrar e encontrar a verdadeira libertação, entendeu? Porque nós não podemos querer usar da graça do Senhor para permanecer vivendo no pecado. Então, a pessoa vir como está e querer permanecer como está, apenas vamos encher a igreja. E ela vai ser uma igreja inchada e não uma igreja convertida ao cristianismo de Cristo. Pastor Leocádio, por favor, sua opinião inicial sobre o tema, né? Você concorda com o tema? Sim, perfeitamente. Eu faço também menção aqui das palavras, né? Dos pastores e quero fazer uma colocação. Nas igrejas onde há pessoas convertidas, também há pessoas que estão ali só por adesão. E as pessoas que estão por adesão são aquelas que ainda verdadeiramente ou não entenderam, como diz o pastor, que é o princípio do evangelho, que é a conversão, ou simplesmente estão ali por fazer parte de um grupo social. E toda pessoa que está ali só para fazer parte de um grupo social, automaticamente vai chegar uma hora que ele arruma uma desculpa e vai embora. Uhum. E vai embora. Porque o que firma a pessoa no evangelho é a conversão. É a conversão. Se a pessoa não converter, ele não passa a desfrutar da graça. A graça, ela é transformadora, ela entra na nossa vida para transformar. E ela entra na nossa vida para nos dar estrutura para permanecer. Foi o que o Senhor disse para Paulo. Naquele momento de aflição que ele estava orando, Deus falou: Paulo, minha graça te basta. E essa graça, ela só é mediante a convenção. Levando mais à frente, como diz, existe muita adesão? Sim. Eu preguei domingo na igreja sobre, eu estava até procurando aqui, que eu não sou muito bom de memória, e o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. Uhum. O material discerne material. Agora, eu como pregador, levo a minha mensagem para o altar, levando a minha igreja a discernir material, eu estou criando uma igreja com discernimento material. Eu não estou criando uma igreja, quando eu digo criar, não estou fazendo uma igreja crescer com discernimento espiritual. Porque eu posso ler uma mensagem da Bíblia agora, uma passagem da Bíblia, e eu posso tirar para mim um entendimento material, que vai me ajudar a conquistar coisas, que vai me ajudar... Quando o senhor fala material, o senhor fala... Das coisas terrenas. Das coisas terrenas. Das coisas terrenas, né? Porque hoje a mente da população, mais em geral, ela está voltada para o dia a dia. Para o dia a dia. Melhor emprego, melhor carro. E como Deus pode me ajudar nesse dia a dia dessas coisas? Não, isso? Gente, não está errado. Ninguém está dizendo aqui que é pecado. Agora, nós os pregadores, a igreja em geral, a igreja que o pastor disse que não é CNPJ, a igreja que é a igreja de Cristo, que vai ser arrebatada, ela tem que levar a sua membresia a também ter uma interpretação da Bíblia espiritualmente. Por isso, há uma grande, como já disse os pastores aqui, há uma grande, muito grande, um número de pessoas que hoje entra e daqui a pouco não está mais. Pastor Charles, outro dia eu até vi um texto depois do vídeo falando que parece que está na moda ser crente, né? Eu já falei isso aqui. Você também já falou. As pessoas têm gostado, graças a Deus, né, gente? Tem gostado de ir à igreja e tudo, mas no final do texto e do vídeo, o pregador até fala, é porque justamente está tendo aquele confronto. Pastor Hernando deixou claro aqui, né, que algumas igrejas levam a pregação para esse sentido, mas não tem o dedinho dessa pessoa que vai lá também só para aderir? Ela vai ali no domingo, ela gosta, acha a igreja bacana, acha o pastor Charles legal demais. Pois é, mas então, vamos distinguir aqui, por exemplo.
A Bíblia dá muitos exemplos práticos de pessoas que não foram sinceras no seu arrependimento. Eu acho que a adesão está muito ligado a não aquilo que João Batista diz, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista bateu nessa tecla o tempo todo. Vamos pensar aqui, quando você pega o exemplo de Moisés com Faraó, a gente tem as pragas. A praga dos granizos, né? E depois a dos gafanhotos. Por 2 vezes, eu vou pegar aqui a praga dos gafanhotos. O que foi que Faraó respondeu para Moisés? Está em Êxodo 10, 16 e 17. Ele fala assim: Faraó convocou depressa Moisés e Arão e declarou: pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. 2 vezes ele falou: pequei. Mas Faraó mudou? Não. Ele continuou sendo o mesmo, com dureza de coração. Saul várias vezes falou perante Samuel: pequei contra o Senhor. Mas Saul mudou? Não houve mudança de vida para Saul. Vamos pegar outro exemplo, Judas. Judas, quando se arrependeu, entre aspas, que foi um remorso do que ele tinha feito, não foi um arrependimento, ele fala o quê? Traí porque pequei, porque traí sangue inocente. Então, é diferente de um Davi, por exemplo, que quando comete um adultério e um homicídio, e Natã vai lá repreendê-lo da parte de Deus, ele fala: pequei contra o Senhor. O pequei contra o Senhor de Davi foi um pequei onde houve um arrependimento sincero. Então, eu acho que para quem está do outro lado, um ponto que a gente pode colocar, há uma diferença entre quem se converte e quem vai fazer adesão a um ministério. Quem se converte aprende a negar a si mesmo, porque isso é bíblico. A famosa renúncia. Isso. Quem faz adesão, ele está na igreja, ele gosta do louvor, ele gosta da mensagem, mas ele ainda vive para ele mesmo. Então ele não sabe o que é negar, ele não abre mão de nada. Então eu estou na igreja porque eu gosto do louvor na igreja do pastor Leocádio, gosto de quem está lá cantando, está lá na nossa igreja porque gosta do louvor, nossa palavra é bacana, mas é aquela pessoa que não passou por aquilo que Paulo fala que é a metanoia, que é a mudança de ideia ou do próprio pensamento. Tá? Ele está ali porque ele gosta do ambiente, ele se identifica às vezes com louvor, ele gosta do aspecto social, das pessoas que fazem parte daquela comunidade. Tem uma turma de amigos ali, mas ainda não tem esse. Vou jogar para o pastor Hernani. A primeira fala do senhor, o senhor levou para a igreja, né? Tem pregado errado ou não tem pregado. O senhor acredita também dessa parcela, deixa eu colocar aqui, uma participação das pessoas que vão também, pastor Hernani, e que não abrem o coração para a palavra? Nosso Deus do céu, o que mais tem, dentro de igreja, é o que mais tem. Pessoas são frequentadores de igreja. Eles são frequentadores, eles não são seguidores. Então os seguidores de Cristo são diferentes. São aqueles que brilham, que há luz nele, que são verdadeiramente o sal para a humanidade. Então existe aquela pessoa, igual por exemplo, quando os discípulos do Senhor iam ali pregar no pátio do templo, seja onde que era, os fariseus tinham o hábito de ficar lá também de longe observando, participando dos cultos deles. Entendeu? Então mas só que eles arrependiam, eles só criticavam. Tem pessoas que vai para dentro da igreja só para fazer crítica, para ficar ali namorando a igreja, olha, observando o que acontece, depois sai fazendo crítica. Tem pessoas que já chegam: rapaz, dando eu rir, eu fui na igreja perto da minha casa, que você tem que ver que palhaçada, e danando criticar a igreja, quer dizer, a pessoa não sabe, é claro que o Senhor vai perdoar, porque não sabe, é sozinho, porque não entende do verdadeiro evangelho de Cristo. Então é isso aí. Agora também, existe também aquelas pessoas, aquela igreja que está cheia de adesão lá dentro dela, por quê? Porque não tem o verdadeiro ensinamento. Às vezes o pastor conhece a verdade, entendeu? Mas ele não está pregando a verdade. Porque, Oceana, isso aqui é coisa séria. Mas e a conferência da Bíblia que o pastor Charles Smith falou? Eu gosto de tirar... Quem está ali no banco, o pastor não está pregando a verdade, eu tenho minha Bíblia, eu vou abrir a Bíblia e vou checar a verdade. Eu não acredito nessa inocência do povo mais não, tá, pastor Hernani? Eu particularmente não acredito. As pessoas têm muita informação hoje para discernir o que está sendo pregado, pastor. Deixa eu te falar com o senhor aqui. Às vezes não é que eu concordo, eu concordo. É igual, por exemplo, o pastor Leocádio, ele já foi membro de um ministério que lá não é permitido fazer visita em outras igrejas.
certo? Sim, entendi. Em partes, às vezes eu concordo, mas ao mesmo tempo eu desconcordo, entre aspas. Às vezes eu desconcordo, por quê? Porque às vezes você está ensinando algo aqui, chega a outra igreja e ensina algo totalmente diferente daquilo que eu estou ensinando aqui no meu ministério. Que é claro que a verdade ela é uma só. Sim. Mas existem várias interpretações em cima daquilo que é verdade. Então pessoas vão interpretar da forma que ele quer, da forma que ele acredita, mas da interpretação de que vem de Cristo ela é uma só. O cinema da palavra de Deus ela é uma só. Então isso também confunde muito mentes de pessoas. Existem pessoas que elas estão no ambiente que se diz que está servindo a Deus, mas de fato não está. Entendeu? Do jeito que ela vem do mundo, ela permanece dentro da igreja. Eu estou aqui apenas na igreja. Mas esse é o ponto que eu estou estou discutindo com o senhor. Claro, segunda vez que o senhor traz esse ponto, né? Da igreja, do que está sendo pregado. E eu estou fazendo a pergunta contrária. Não é a responsabilidade também de quem está sentado no banco agora de uma forma mais clara analisar as escrituras? Vai falar, não, isso aí não é de Deus. Não é que uma crítica ao pastor que está pregando, não. Mas é uma análise. Fala lá que eu preciso analisar como os textos. crentes de Bereia, examinar o que está sendo pregado. Eu concordo com você que existe uma preguiça por parte da massa de ouvintes, né? Com tanta informação que nós temos, porque hoje é muito fácil você pegar um texto no original, na internet, e entender o que está sendo pregado. Gente, eu joguei no Google hoje, pastor, assim, adesão ou conversão, saiu 50 vídeos. Pregações de 1 hora, de 30 minutos, de 10 minutos, de ministérios diferentes, né? Mas continua, pastor, por favor. Senna, o negócio é o seguinte, é uma coisa que eu sempre falo, nós que somos líderes, nós temos um poder muito forte nas nossas palavras. Concordo com o senhor. Então você vai ver, pode ver que o próprio Jesus disse que você vai conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Entendeu? Então você pode ter certeza que a igreja ela vai ser aquilo que o seu líder é. Que a igreja em si, ela tem um poder muito grande, ou seja, o líder tem um poder muito grande de persuasão, né? Isso, o que ele lança, o povo vai aderir o que vem dele. Não, porque o meu pastor me ensinou que é assim, acabou. Eu vou ser isso que eu sou, porque o meu pastor me ensinou que é assim. Entendi. Então você pode ver que cada denominação, eles têm sei lá, é diferente, cada um deixa eu mandar pro pastor Leocádio, já que o senhor citou o passado dele. Porque Deus Amor, você vai ver que o povo da Deus Amor é diferente. É diferente. Você vai ver a Adventista, é diferente. Cada igreja você pode perceber que ela, por quê? Porque ela é aquilo que ela aprende com o seu pastor. Então, se o pastor for um falso profeta, ele vai encher de falso profeta. Não vou dizer que todos, que às vezes existem pessoas que ela já foi aquela pessoa que já é determinada por Deus. Foi chamada, mas foi escolhida por Pastor Leocádio, o senhor ainda está dentro do tema, tá? Estamos saindo do tema aqui não, viu? O senhor que já fez parte de uma outra denominação bem rigorosa, a gente sabe, né? Como é que o senhor via esse ponto? Quando o senhor estava ali, o senhor concordava com tudo? O senhor entendia o que estava acontecendo? Sim, é aquela questão que o pastor Hernandes está falando. É aquilo que você ouve, você segue aquilo que você ouve. Entendeu? Como eu nunca assim tinha participado, apesar que eu ouvi algumas outras mensagens, mas tratando de assuntos mais particulares, você não ouve, você segue aquilo que a pessoa te leva a seguir. Entendeu? E só para... Ou seja, ainda está no pregador a responsabilidade do seu penso. Responsabilidade. Ok. Entendeu? Então eu vejo assim, não sei se os pastores vão concordar, não sei. Eu acho que todas as pessoas que caminham para a igreja, elas não caminham com pensamento de conversão. Né? A maioria, eu vou lá porque eu vou me converter ao evangelho. As pessoas vão lá porque foram convidadas para um culto. Elas foram lá, por exemplo, para as igrejas que trabalham cura divina, libertação, prosperidade. Elas foram atraídas por esses temas. Outros, como eu, são atraídos por causa de uma jovem bonita, que foi o meu caso. Entendeu? São muitos casos. Entendeu? Assim. Então, eu vejo assim, Jesus mandou pregar. Mas Jesus mandou formar discípulos. É isso aí, discípulos. A igreja, ela tem que ter um trabalho pesado, que é difícil. O pastor preguiçoso não quer saber disso. De formar um discipulado. De pegar aquela pessoa, de convidar aquela pessoa, levar ele para um grupo menor, que é uma escola bíblica, que é uma classe bíblica, às vezes só para homem, células. Tem vários grupos, né? Que as pessoas vão à reunião em casa para fazer entender, para você confrontar. Porque muitas das vezes fica até difícil você confrontar
a massa humana dentro de coisas assim tão pequenas. Então eu aprendi muito nesses 5 anos que eu fiquei em Belém. Eles trabalham, as igrejas lá são todas elas grandes. Todas elas igrejas de multidões e pessoas fixas. Sabe aquela igreja que no dia da ceia tá todo mundo, né? Sabe por quê? Porque elas trabalham os pequenos grupos. Ela trabalha a aproximação das pessoas. Né? Nós somos pastores, nós sabemos, nós preparamos uma mensagem com pensamento. Mas de repente, aquela pessoa que está lá, ele tem a dificuldade do entendimento. Principalmente porque houve muito por aí. Você falou aí de que as pessoas hoje não são leigas. Elas têm muita informação. Sim. Mas às vezes as informações que elas têm não condizem e não leva elas à conversão. Então cabe às igrejas, fica aqui o meu conselho para os meus amigos pastores, sem fazer crítica. Tem que ser um discipulador. Você tem que montar na sua igreja um discipulador, você tem que montar na sua igreja alguém para chegar, né? E aí, meu irmão Hernando, como é que o senhor está? Tá gostando da igreja? Com o tamanho das igrejas de hoje fica ficando difícil não, isso, né? Não, fica difícil para um pastor. Mas o pastor tem equipe, né? Ele tem que montar a equipe dele. Ele tem que montar a equipe dele. Por isso que é necessário o trabalho hoje. Se o pastor quer ter uma igreja perseverante, o que é uma igreja perseverante? Eu tenho 20, mas no dia da Santa Ceia os 20 estão comigo. Eu tenho 50, no dia da Santa Ceia esses 50 estão comigo, eles estão ali firmes. Você não vai ver quase porque durante a semana passa muita gente. Sim. Você vê realmente o que é a sua igreja do dia da ceia. Ô, pastorzão, deixa eu pegar um gancho no pastor Leocádio trouxe um ponto muito interessante, pastor Charles, que ele falou, fiquei pensando mesmo, pouquíssima gente vai realmente para converter, vai pelo sofrimento, saber quem é esse Jesus. A gente realmente vai porque alguém convidou, é porque é uma festividade na igreja, porque eu ouvi o pastor lá na rádio, vou lá na igreja dele. Então vamos lá, vamos mudar aqui. Tem uma etapa de conversão. A gente sabe que a pessoa converte e ela vai passando por etapas ali, né? O Espírito Santo vai testificando todos os dias verdades, né? E de pecados e tudo. Haveria então uma etapa dessa adesão? O senhor, enquanto pastor, está observando que 1, 2, 3, 4 pessoas foram no domingo, voltaram no outro. Essa adesão, ela teria uma etapa até realmente haver uma conversão e fazer parte do corpo? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem situações diferentes dentro da igreja. Você tem uma pessoa que ela vai para a igreja, muitas das vezes, pela motivação errada. A gente está falando, pastor Leocádio está falando aqui, aqueles 10 leprosos foram atrás de Jesus por causa de quê? Buscavam uma cura. O que eles queriam, os 10? Queriam ser curados. E aqui a gente não está falando só da enfermidade física, não, porque a gente sabe que a lepra bania a pessoa da sociedade. Uma pessoa leprosa, vida, né? Não, uma pessoa leprosa não podia conviver em sociedade. E aqueles que estavam no nível de lepra, que não era tão avançado, quando entravam dentro de um lugar, tinham que gritar, leproso, leproso, para que as pessoas soubessem quem ele era. Agora, dos 10, um voltou. Por que ele voltou? Porque ele entendeu quem Jesus era, o que estava sendo oferecido para ele, muito além de uma cura física. Então eu não acho que seja errado, né? A gente está aqui, graças a Deus, expondo que a maior parte de nós fomos para a igreja, não foi porque nós vimos Jesus como Salvador num primeiro momento. Sim. Nós fomos atrás da bênção. Um é um casamento, o outro é um trabalho, o outro é uma cura física, né? Eu vou lá ver o que é essa igreja. Sim, mas esse é o processo natural, eu estou me aproximando. Quando a gente fala aqui da mensagem que está sendo pregada, e aí entra essa questão, que é o que eu vejo que é o diferencial de quem está por adesão, porque a pessoa que ela entra na igreja por adesão, ela vai mudar temporariamente o comportamento dela. Ela não passa pelaquela mudança de um Saulo que virou Paulo. Saulo é um homem que tinha autoridade para mandar matar e prender, e o homem, depois de convertido, ele está disposto a morrer por amor a Cristo. Sim. Eu estou disposto a ir até a minha última consequência em favor do evangelho. De perseguidor a perseguido. O que eu acho que você está colocando aqui é que é claro que quem está na igreja, não estou falando só do pastor, né? Porque a gente tem líderes de departamentos. Sim. O que começa quando a pessoa chega na igreja? Você precisa primeiro começar a observar bem. Que eu acho que se eu não posso como pastor, tem que ter alguém que me ajude que faça isso. Eu tenho que observar.
Outra coisa que eu acho que é preocupante, as pessoas se batizam com muita rapidez, sem que você veja nelas o desejo de mudar de vida. Aí, isso é importante. a liderança está pensando no aspecto quantitativo ou qualitativo? Entendeu? Então, peraí. Isso aí já é um tema para um outro debate. Sim, mas se a pessoa está se aproximando e ela está com sede de Deus, vai ser visível o processo de mudança. E aí, só uma palavrinha que eu acho que dá para a gente poder entender. Quando Paulo fala sobre mudança de ideia ou do próprio pensamento, que a gente chama de metanoia, por quê? A Bíblia é muito enfática em falar uma coisa. A sua forma de pensar, ela vai influenciar a sua forma de falar, vai influenciar a sua forma de sentir, ok? E a sua forma de agir. Então, quando ele fala de metanoia, ele está falando de uma mudança interior que vai gerar uma mudança em todas as áreas da minha vida. E que vai ser visível, aí né? vai passar a ser vereador de corpo, alma e espírito. Sim, a pessoa que está aderindo à igreja, muitas vezes ela está indo buscar alguma coisa em benefício próprio. Aí vamos lembrar da parábola do semeador lá? Ouve a palavra com alegria, vem as aves do céu, que é a ação do maligno, e leva quem trouxe embora. Outra hora cai entre as pedras, né? Aí o que acontece? Na hora que vem a perseguição, por causa da palavra, cai no capinado. Aí, não vai segurar a onda mesmo. Aí essa pessoa, ela não está disposta a enfrentar tudo por amor de Cristo. Por quê? Porque ela não nega a si mesma, ela vive para si mesma. Então, eu só acho que aí entra a questão do fator tempo. Nós estamos numa sociedade extremamente acelerada. Nós estamos vendo pessoas chegando na igreja. Chegou ontem, batiza amanhã. Não e já assume um cargo. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu não estou colocando assim, eu preciso dar 1 ano para a pessoa. Não estou falando de tempo. Literal no sentido de a gente definir uma data. Mas eu tenho que observar essa pessoa de perto para ver se houve uma mudança de mente, entendeu? Ou se só houve uma mudança de ideia temporária e de comportamento. Porque só para me encerrar aqui, a igreja, ela pode mudar o seu vocabulário e o seu guarda-roupa, mas o seu coração só Cristo pode mudar. É aí que eu queria usar uma frase, eu até trouxe essa frase. Mais uma vez eu repito, vocês não são obrigados a concordar comigo. Não, estamos no debate aqui, pastor. Pode mandar. É um pensamento meu. É bom quando a gente discorda. Nem os ouvintes que estão em casa, entendeu? Eu acho que a conversão, ela parte da minha vida. O que é converter? Dentro do literal, converter é mudar de rota. Mudar de rota. Então a conversão, na minha percepção, para minha vida, é eu mudar de rota. Eu estou indo para a igreja, eu não vou para o bar mais. Exatamente. Eu estou indo para a igreja. Mudança radical. Eu estou indo para a igreja. De atitude. Eu sou usuário de droga. Parei de usar droga. Eu vou parar de usar droga, por mais que eu não parei ainda, eu vou evitar de frequentar aonde as pessoas... Isso aí. Então, isso é conversão. Salmo 1, ensino. Agora, o arrependimento, ele é provocado pela manifestação do Espírito Santo. E é o pastor da igreja que leva isso a manifestar. Eu falo por mim. Quando eu cheguei à igreja, entendeu? Eu comecei a entender que existia coisa que eu não podia fazer mais. Eu comecei a observar as pessoas da igreja, eu pessoalmente observava o jeito dos outros. Eu falei, não, estou frequentando a igreja, vou começar a andar como eles. Tanto que eu nunca tinha usado uma calça social. Não foi o pastor da igreja, foi eu que... Mas a manifestação do Espírito Santo, na minha vida, ela começou quando uma irmã, simplesinha, ungida pelo Espírito Santo, cantou um hino, entendeu? Cantou um hino. E ali houve uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. Aí eu comecei a discernir as coisas espiritualmente. Então o senhor acredita nessa separação do arrependimento da conversão? Sim. Tem muitas pessoas que estão frequentando a igreja que eles não arrependeram. Volta só naquela... Só para mim fechar essa linha. Um ponto de vista bacana. Volta naquilo que eu falei, que é não é o arrependimento sincero. Como Saul não se arrependeu. Mas o que é esse arrependimento, pastor? Mudança de vida. É isso que o pastor Leocádio falou. Por exemplo, como é que você vira para mim e fala assim, olha... eu era mulherengo, não perdoava, né? Eu era o Dom Juan do pedaço.
Hoje não, hoje eu não casei com ninguém não, mas eu ainda de vez em quando dou uma escorregada. Eu falei, quanto tempo você está na igreja? 5 anos. Eu falei, em 5 anos você ainda mantém esse comportamento que você sabe que está errado? É a mesma coisa da pessoa virar e falar assim, eu era mentiroso compulsivo, hoje eu só minto de vez em quando. Eu falei, tem uma coisa errada. Então, o que o pastor Leocádio está falando aí, é aquilo que eu falei, existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não passaram pelo arrependimento sincero. Vamos pegar outro exemplo só para fechar, Balaão. Quando Balaão estava indo a Balaque, porque o negócio dele era dinheiro, e que a jumenta viu o anjo, e a jumenta por 3 vezes se desviou, o que ele fez? Ele quis machucar a jumenta. Veja bem, a jumenta fala com ele, nem a jumenta falando com ele percebeu que tinha uma coisa errada. O anjo teve que aparecer para ele teve que enxergar o anjo, né? E o anjo fala assim, olha, se não fosse por causa dessa mula, mesmo, né? Dessa jumenta, você já estava morto, porque ela me viu e desviou. Aí ele fala o quê? Pequei, mas ele mudou. Se você pega números 22, 23, 24, você vai ver que o negócio dele era ganhar dinheiro para derrotar Israel. Então, isso que o pastor está falando é gente que continua dentro da igreja, mas não tem um arrependimento sincero, não mudou de vida. Porque eles só querem seguir. Porque nós temos que aprender a servir a Deus, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Hoje o povo está na igreja por aquilo que Deus faz, por meio da unção que Deus passou, que ele buscou. Milagres, é bíblico? É bíblico. Jesus multiplicou os pães e os peixes naquele deserto. Ele sabia que o pouco pão e o pouco peixe que tinha. Mas ele fez uma multiplicação que matou fome de mais de 50 mil pessoas. Agora, quando Jesus saiu para descansar, Jesus ele ficou meio irado ali naquele momento. Quando o povo chegou, quando Jesus estava ao descanso, o povo chegou, mas, mestre, nós procuramos só por todo lado e não te achava, mas o que vocês me procuram? Então o povo, aí Jesus começou a repreender, vocês estão procurando a mim por aquilo que eu faço. Porque vocês viu eu multiplicar os pães, vocês querem ver o que eu faço. Então é onde que eles começaram a fazer pedir para ele. Então o que você pode fazer para nós acreditar que tu és o enviado? Peraí, vocês ainda querem mais do que eu fiz agora há pouco? Ah, mas porque Moisés lá no deserto, ele fez isso acontecer e desceu maná. Aí Jesus pegou e falou assim, olha, aquele pão que vocês comeram lá no deserto, aquela vocês comeram, voltou a ter fome novamente. Agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. É aquele que come desse pão, nunca mais terá fome, mas sim terá vida. Então, quer dizer, o povo, Senna, tem que entender que ainda que o Senhor opera milagre na igreja, faz o milagre, o paralítico anda, mudo fala, cego escuta, né, pastor Leocádio? O pastor Leocádio já presenciou muitas coisas assim do Ministério Keller, que é um ministério exemplar nessas áreas, que Deus deu honra ao pastor falecido. Então, quer dizer, mas a pessoa tem que entender que não é porque Jesus ele fez o milagre, curou, o canceroso foi curado, recebeu isso, aquilo, que a pessoa vai permanecer, porque Jesus não está preocupado, não, porque tem feito coisa na minha vida que tem que ver. Mas Jesus quer mudança. Tem pessoas que não querem mudança, Senhor, eles não querem transformação. É difícil mudar, né? Gente, a coisa tá preta e o que mais está piorando é que as igrejas não estão pregando o evangelho genuíno. Não está pregando não, gente. Eu tô vendo, é o que eu temo aqui, algumas igrejas estão recebendo crítica por não estar pregando o evangelho do arrependimento. Não está mesmo não. Hoje você vai ver poucos lugares que pregam. Eu, por exemplo, o meu ministério é pouca pessoa, a porta é estreita. Porque eu procuro ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo. Não adianta eu lançar uma palavra dando esperança ao povo, onde que não existe essa esperança, gente. O seu sofrimento, a partir de hoje, ele vai acabar. Mentira, não vai acabar não. Enquanto nós estiver vivendo nessa terra, nosso sofrimento não acaba. Ele tem um período, ele pode terminar um pouco, mas depois lá na frente vai vir outro. Nós estamos em uma guerra, que ela não para. Ela só vai terminar quando nós combater o bom combate, guardar a nossa fé e partir. É o que Paulo esperava. O sofrimento não parava. Hoje ele estava tranquilo, amanhã ele estava enfrentando uma batalha pior do que a que ele enfrentou antes. Então ela não termina. Só que o povo está pregando isso, que o seu sofrimento vai acabar e vai mudar, não sei o que. Mas não prega mudança de vida. Você tem que abandonar esse pecado, você tem que abandonar esse mundanismo. Se a gente começar a falar choca as mensagens, vai começar a arrebentar. Outro dia muita coisa. Até vi um vídeo que o senhor está falando, a irmã falando assim, gente,
O pessoal tá pregando aí que Deus, você não casou ainda, que Deus tá preparando alguém para você. Deus fez o mundo em 6 dias. Se ele estivesse preparando seu marido, ele já tinha enviado. Tá louco, né? Não, Mas isso olha, é escolha. Isso é escolha. Deixa eu só mandar aqui, pastor Leocádio, o senhor citou ele mais uma vez. Pastorzão, o senhor já fez parte de um ministério de igrejas muito grandes, né? O senhor tem essa experiência na vida do senhor nesses anos de ministério. O senhor viu isso que a gente está falando? O senhor viu a igreja inchar de adesão? Como é que foi? Se teve, como é que foi a experiência? Eu vou repetir lá no começo a palavra do pastor Charles. Toda a igreja vai ter conversão e adesão. Toda a igreja. Entendeu? Vou discordar do Hernandes da palavra que ele falou. Que a igreja, por ela pregar a verdade, ela tem poucas pessoas. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja grande. Faço parte de uma igreja grande e o meu pastor prega bênçãos, prega milagres, mas prega porta estreita também. Entendeu? Prega porta estreita. Mas tem que ver o tipo de porta estreita dessa empregada, né, pastor? Então, prega porta estreita. Entendeu? Prega porta estreita. É aquilo que a gente sempre diz. O que você interpreta, às vezes não é o que o outro interpreta. Entendeu? Não? Não é o que o outro interpreta. Volta a repetir o que a gente falou fora. Existe cada tipo de interpretação para cada tipo de pessoa, que às vezes as pessoas gostam. E eu volto no que o pastor Charles falou também, a preguiça de ler a Bíblia também, né, gente? Eu sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular de Governador Valadares, fiquei alguns anos fora, desde 2011. E digo para você que 80% das pessoas que estão lá estavam quando eu cheguei. Ok. Então são pessoas firmadas no Evangelho, não são pessoas que são adesão, são pessoas que se converteram, senão não estariam lá. Porque a Bíblia diz o quê? Que o ímpio, ele não permanece aonde? Na casa do Senhor. Mas eu entendi o ponto do pastor Hernani, do que ele colocou, porque a gente vê muita igrejinha também, ou igreja que poderia ter aí um número maior de pessoas visitando, ou na membresia, mas que é tão reto a palavra que a turma acaba pulando fora. Você tem que separar o que é Bíblia e o que é uso e costume. Ô pastor, a questão não é uso e costume, porque igual, por exemplo, o povo também fala assim, porque a igreja tem doutrina, quer dizer ensinamento. Tudo que está mencionando na palavra nós devemos seguir. Doutrina não é ensinamento. É a mesma coisa, pastor. Doutrina é ensinamento. Não é ensinamento. É ensinamento, doutrina, digita aí, doutrina agora, é forma de atenção. vida. Doutrina é ensinamento, pastor. Tudo que você está doutrinando, você está ensinando a pessoa. Estou te doutrinando, estou te ensinando. Entendeu? Eu vou agora, já que o pastor, igual para mim, o senhor já foi de uma igreja e o senhor que o senhor ensinou isso. Agora existe aquela pessoa que ela apostatou da fé. Aquele que ele acreditava que era verdade, hoje ele não acredita mais que é verdade. Então isso é apostasia pessoal. Mas não pode ser uma mudança de entendimento da Bíblia? É mudança, porque a palavra de Deus ela é uma só. Agora a pessoa interpreta da forma que ele quer interpretar, mas ela é uma só. Entendeu? Agora, é claro que, igual para mim, eu vou respeitar a forma que o pastor ensina na igreja dele. Agora, se entrou para o meu grupo, vai aprender o que a Bíblia ensina. Claro, eu vou ensinar. Entendeu? Tá errado. Quem está lá com o senhor tem que seguir o que o senhor ensina. É lógico. Porque a ovelha, ela tem que seguir o pastor. O pastor Leocádio, eu falo o seguinte, a pessoa, não é que a pessoa tem que seguir o pastor, ela tem que seguir a palavra de Deus. Porque, querendo ou não, o ensinamento que vem de Deus, ele é um só. Entendeu? Eu sei o que está focadamente do Senhor, o que está na minha mente, do seno dele. Um exemplo. Eu, por exemplo, eu era um camarada que eu frequentava bares, tráfico de droga, tomava andava com arma na cintura, já tive debate que passou concordando que pode andar com arma na cintura para se defender, eu não concordo com isso, entendeu? Então ele está firmado na arma humana, não na arma de Cristo, porque Jesus como a verdadeira arma. Outra coisa, a moça, ela anda no mundo, mostrando as suas curvas dos seus corpos, seus decotes, as igrejas hoje estão aceitando isso dentro das igrejas, isso aí é uma adesão que está dentro da igreja. Agora, se o pastor pregar contra, a pessoa andar com a boca borrocada de batom vermelho, unhas vermelhadas, entendeu? Mas aí é doutrina, né? Os costumes. Isso aqui é um ensinamento bíblico. Que eu, por exemplo, eu tenho base dentro da Bíblia que discordo com esse tipo de coisa.
Ok, Entendeu? Eu tenho base. É lógico que o maquiagem. tempo não vai dar. Eu respeito um outro cada tema. pastor que adora, que adera essas coisas. Mas eu não concordo, pelo que eu conheço da palavra de Deus, não concordo. Entendeu? Então, esse agora da pessoa vir de lá e ficar do jeito que ela veio de lá, permanecer, não. A Bíblia diz que deve haver a diferença entre os que servem e os que não servem. Pastor Charles, Deixa só Então, que a gente... não somente nesses casos também, né? Tem outros, Entendi. Pra gente... É lógico que a pessoa que converteu aqui hoje aqui, tá seguindo o caminho certo, eu não tô dizendo que ela não vai errar sim. Mas deixa eu só dar um adendo. Eu ouvi um áudio essa semana, pastor Charles, vou passar para o senhor, ainda dentro do que o senhor, entendi o ponto de vista do senhor. Alguém mandou um áudio de, o fim do mundo tá acabando, vocês vão pro inferno, e que não sei o quê, Volta a gente a falar, ou seja, essa pregação também através do medo, através do terror, de certa forma, não vou dizer que está ultrapassado, né, gente? Que vamos pregar, eu digo assim, não haveria uma nova forma também? Tá, em cima da sua fala aí, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno durante o ministério terreno dele. Eu não sei por que as pessoas têm medo. Se o próprio Cristo falou do inferno o tempo todo, é um lugar onde haverá choro, ranger de dentes, onde o fogo não apaga e o bicho nunca morre. Se você for olhar a maior parte das pregações que Jesus trouxe, todas elas falavam do inferno, porque o inferno só tem porta de entrada. E nós precisamos ser mensageiros da mesma mensagem que ele foi. Sim, pastor, eu digo na abordagem. Não, mas tem uma abordagem que ela é muito terrorista. Tá, assim, mas assim. Por exemplo, tem uma mensagem do John Piper, sabe, falando sobre o inferno. Quem tiver aí do outro lado, joga lá no YouTube depois e vai ouvir. É uma das melhores mensagens que eu já ouvi. Ele faz você parar para refletir sobre um lugar que você nunca vai sentir um cheiro gostoso, você nunca vai poder sorrir, porque não tem motivo nenhum para você sorrir. A gente vê um dia de sol com céu azul, não é bonito? Um lugar onde não vai ter luz, tá? Mas eu só quero voltar num ponto aqui, porque para não afastar daquilo que é a proposta, que aqui está perguntando o que é realmente o arrependimento. Eu discordo só do pastor Leocádio, que eu acho que não existe, não tem como. O arrependimento, ele é a prova material do processo de conversão. Eu me volto para Deus. Mas eu discordo de que ponto? Só para a gente pegar. Que elas estão relacionadas, não são independentes. Não existe arrependimento e conversão. Não existe conversão sem arrependimento. Lógico que não. O arrependimento é quando eu me volto para Deus e o Espírito de Deus produz em mim uma tristeza. Desculpa, pastor, para pegar o gancho, até para o senhor responder melhor. Então, o arrependimento, o pastor Leocádio que colocou o seguinte: o arrependimento é instantâneo, é o que, através do pregador, do Espírito Santo, é estimulado na gente ali no culto e a gente arrepende realmente dos pecados. E a conversão seria esse processo a partir desse momento. Seria isso, pastor, que o senhor colocou? Sim. Que eu entendi? O senhor discorda desse ponto? Não, pois é. É porque, na verdade, eu acho que o pastor comentou ele deu essa explicação, mas ele falou que achava que eram eventos separados. Okay. Eu não vejo... Eu vejo que a conversão, a decisão é minha. Sim. Eu recebo a palavra na igreja através do Espírito Santo. Ele provocou em mim. Agora, eu decido. Porque quando o arrependimento chega, os seus olhos abrem. Agora voltando o ponto para o senhor. Mas o que eu estou dizendo? Não tem como separar. Não tem como separar uma coisa da outra. O arrependimento, eu me volto para Deus, né? E aí o que acontece? A partir desse momento em que eu me volto para Deus, eu começo a reinterpretar minhas atitudes e começo a perceber que aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu sinto, não é coerente com aquilo que Deus revela na sua palavra. Então são duas coisas que estão juntas, tanto o arrependimento quanto a conversão. Não existe conversão sem arrependimento. E não tem arrependimento sem conversão, né? Eu vou pegar só um versículo de Ezequiel, que eu acho que expressa muito bem isso. Ezequiel 36:31 fala assim: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e de suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então, para mim é natural roubar, para mim é natural prostituir, para mim é natural cometer um adultério, para mim é natural mentir. Aí eu tenho um encontro com Deus, eu conheço o Evangelho que liberta e que transforma. O Espírito Santo toca em mim e eu começo a entender por que eu não posso mentir, por que eu não posso prostituir, sabe? Porque isso vai entristecer o coração de Deus. É o Espírito Santo que me convence disso. Então, para mim, arrependimento e conversão são duas coisas que estão interligadas. Ok. Né?
É igual você estava dizendo que a vida, a pessoa que se converte instantaneamente e tal. Eu acredito que se isso existir, são pouquíssima. É claro que ninguém muda instantaneamente. Você ouviu a palavra, foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, você sentiu um peso, sabe? De sentimento de culpa. A partir do ouro quer servir a Deus. Agora, cabe também que o pastor vai precisar de ensinar, que a pessoa vai vir do jeito que ela tá. Converti, do jeito que eu tô aqui. Ó, pastor, eu ainda fumo, eu ainda bebo uma cerveja. Igual uma vez eu cheguei perto do irmão e falou assim, abriu um sorriso pra mim, todo tamanho, falou, pastor, eu batizei. Eu passei pelas águas ontem, mas ela tava com uma garrafa de cerveja do seu lado e um cigarro no dedo. Mas peraí, você passou pelas águas e desse jeito, sem converter? Porque primeiro, quando os fariseus queriam passar pelas águas, João Batista repreendeu. Vocês primeiro têm que mostrar que vocês querem mudança, entendeu? Para depois vocês virem que eu vou batizar vocês. Entendeu? Então primeiro a pessoa tem que arrepender. Entendeu? Aí é onde que se deixar, vai entrar no negócio da ceia lá, voltar lá atrás lá, porque tem muitos que estão em comunhão de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo sem estar preparado. Sem arrependimento, fazendo parte do corpo de Cristo. Que a ceia, né, fazer parte da ceia. Super errado. Então, quer dizer, Sena, tem que haver libertação, abandono de vida velha. Eu antigamente andava com os cordãozão no pescoço, parecia um marrocado, entendeu? Tanto cordão que eu tinha no pescoço, anelaiada, brinco nas orelhas, uma bermudinha caindo aqui, mostrando a beirada da roupa íntima, entendeu? E eu vejo o crente que tá desse jeito pra rua fora aí, ué. E chega lá, você tá vindo em cima do altar, tocando, brinquinho na orelha, entendeu? Com um pince na boca. Isso tá certo? Jesus, ele criou alguém dessa forma? Jesus formou um homem cheio de ornamentações? Mas isso vai ser tema do próximo debate. Não precisa de uma atualização Não entendi. de estratégia, de abordagem? Não entra numa atualização a palavra é uma só, como o senhor falou aqui várias vezes. Mas não existe uma atualização de abordagem para trazer as pessoas, para as pessoas entenderem ali. Sena, deixa eu falar, para trazer as pessoas assim, como o Paulo diz, eu vou me fazer de fraco, vai igual fraco. Louco para convencer o louco. Mas não querendo dizer que o louco vai permanecer louco e nem que o fraco vai permanecer fraco. O fraco tem que ter transformação e mudança de vida e o louco também tem que largar sua loucura. Eu venho também do louco, vem cá, vocês todos são, eu amo, eu acho que eu sou assim. Antigamente eu era radical. Sim. Bati o pé, eu não aceito, entendeu? Não, hoje eu abraço ela, pastor Leocádio. Eu abraço a alma, é uma alma, Jesus já pisou em mim. Gente, eu tô dizendo isso aqui, igual, por exemplo, tem pessoas que às vezes acusam, o pastor Hernani também é cheio de defeitos, fez isso. Irmãos, não importa o que o pastor Hernani fez, o pastor Hernani continua sendo o mesmo pastor Hernani, não mudou. Tem falhado na minha vida? Tem falhado. Mas isso não quer dizer que eu permaneci na minha falha e vou permanecer na minha falha. É por isso que existe o arrependimento, por isso que João diz, filhos, não pequeis. Mas se porventura vier de pecar, sabe que é um advogado justo e fiel. Tem pessoas que querem pegar ponte de pessoas que errou, para querer afrontar o diabo, ele afronta a pessoa que um dia ele errou. É melhor. Mas não existe porque você um dia errou que você vai deixar de continuar pregando a verdade. Conserta o seu erro e continua pregando a verdade. Eu sou o pastor Hernani e não mudo. Jesus continua sendo Jesus e não mudou. O ensinamento de Jesus continua os mesmos ensinamentos e não muda, não acaba. Jesus está voltando, Sena. Está cheio de adesão dentro das igrejas e conversão de verdade são poucos. Por isso que a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas ele vai escolher poucos. O chamado está aí, nas igrejas superlotadas. Mas porfiai por entrar pela porta estreita, porque por estreito seu caminho, poucos vão de entrar. E por isso passou seu caminho, muitos vão querer. Certo, pastorzão. Pastor Leocádio? Deixa eu só falar uma coisa. Para mim, eu acho que igreja sempre vai ter gente doente. Com certeza. Espiritualmente falando, sempre vai ter gente em pecado. Com certeza. Entendeu? Porque esse é o princípio do evangelho. Acredito eu que quem manda as pessoas para a igreja é o próprio Deus. Eu tenho que fazer de tudo para cuidar delas, para discipular elas, para mostrar o caminho da verdade delas. Se hoje qualquer pastor começar a querer excluir todo mundo, o céu e o julgamento já é aqui. O céu e o julgamento já é aqui. Isso não é para nós. Deus não entregou essa missão para nós. A minha missão como pregador, a missão do pregador, seja ele quem for, ou da maneira que ele crê, ou da forma que ele crê, é pregar o que ele crê. Pregar o que ele crê.
Agora, julgar, dizer que tem que sair, que tem que ficar ou não, é com Deus. Não pode. É Deus que vai tirar. É Deus que vai sair. É o Senhor que cuida, a igreja é dele. Mas é uma pergunta que eu ia fazer, pastor, apesar do tempo estar estourado. Como vocês agem com as pessoas que aderiram? A igreja é dele. Mas o senhor está observando que tem pessoa ali já vários A gente domingos. sabe, mano, nós conhecemos nossa igreja. Mas e aí, o que Nós fazer? conhecemos na membresia. Joio e trigo, quem separa é Deus, não é o pastor da igreja. É lógico, não podemos excluir ninguém, não. Separa o pastor da Igual, igreja. por exemplo, eu mesmo não excluí. Não, mas há Se eu tivesse aqui, a ser feito. se eu, por Bater um exemplo, papo, tivesse, conversar. eu, por exemplo, se eu tivesse naquele debate sobre a Santa Ceia, qualquer um pode chegar e dizer, não muda esse e, negócio, não, mas o tá problema- dentro do ponto de vista a Não, mesma não, coisa, não, pastor. não. Pastor, nós não podemos excluir ninguém de dentro de igreja. Igreja que eu falo assim, a placa, a igreja, o o templo, templo. Igreja somos nós. Mas só que existe um povo que reúne dentro de um templo. Mas a igreja que está dentro do templo, ela é uma só. São aquelas que verdadeiramente se converteram, não os que estão ali só por adesão. Entendeu? Então eu não vou arrancar Mas os que... eu mas não o vou- que fazer? O que fazer o quê? Você Com vai... quem aderiu? É continuar pregando a verdade. A igreja... Não. Deixa eu perguntar. Mas existe um trabalho específico de, Por de exemplo, lá chegar, já que chamar a você falou pessoa, de Santa conversar? Ceia, É pastor. lógico que tem a pessoa, o Sena, é por isso que os ensinamentos bíblicos dentro da igreja, ele tem que existir. Igreja que não tem discipulamento, não tem ensinamento, ela é uma igreja sem raízes, igreja doente. Igreja que só preocupa em pregar, fazer movimento dentro de igreja, barulho e culto de isso e aquilo. Igual, por exemplo, tem muitas aí que fazem culto de libertação. Poxa, Aí, Sena, os cultos maior de libertação está em ensinamento. Eu É ensinar a acho- pessoa. Eu acho que entra o que o pastor Leocádio falou, né? Que aí entra aquela ferramenta que é o discipulado em pequenos grupos. Discipulado, tem que Sabe? ter. Eu acho que esses assuntos, né? Claro que isso aqui a gente poderia ficar, mas eu acho que o papel, mais uma hora o que papel você- do discipulado é esse. Até pra pessoa que aderiu. Inclusive é uma oportunidade que ela tem de pular fora, né? Não Porque na hora podemos que... expulsar. Expulsar, Expulsar não podemos expulsar, não. Por exemplo, Mas ensinar tem que eu ensinar. sou pastor de uma igreja grande, talvez a maior de Valadares. Você conhece? Sim. Não sei se todos conhecem. Por que ela é uma igreja grande? Não é só porque ela faz movimento. É porque ela cuida de todas as áreas da igreja. Desde as crianças até a terceira idade. Nos dias que não tem culto na nossa igreja, você vai lá, todas as salas estão cheias. E há milhares não, desculpa, talvez milhares não, mas há dezenas, centenas centenas de lares espalhados com uma grande liderança, cada um cuidando de 10, cada um cuidando de 5, levando um ensinamento. Um ensinamento. Não se engane quem ouve que a igreja grande as pessoas só vão pelo atrativo dela. Isso não é verdade. Isso Aí é não tema verdade. para outro Senão, debate também, viu? Não permaneciam lá. E o discipulado, segundo senão- a Bíblia, o discipulado começa em casa, né? Em Deuteronômio 6 fala isso. Quando a gente tem pessoas que passaram pelo processo de conversão, a casa delas é onde o culto começa. Sim. Por né? exemplo, ontem eu fui visitar antes de ontem eu fui visitar uma irmã da igreja, que é novata da igreja, eu fui visitar ela. Eu percebi que a casa dela tem o quê? Um ambiente grande. Eu pedi ela para eu e a minha esposa ir toda quinta-feira na casa dela fazer o que nós chamamos de célula. Mas qual que é meu intuito lá? Criar ali um Criar movimento uma próprio. aliança, mostrar para ela o que é a igreja, Estabelecer um mostrar vínculo. para ela o que é. Porque eu percebo que ela tem ido à igreja, porque ela tem sido abençoada da igreja. A vida financeira dela mudou. Hoje ela é uma dizimista, mas ela não pode ficar só nesse pensamento. Então eu vou para casa dela com Ensinar a minha ela. esposa ensinar. É isso aí, Ô, gente, precisamos fechar aqui o debate Entendeu? 104 Então, FM. às vezes aqui não vou discordar, mas só colocando um ponto aqui. Sim. Mas Porque entendemos, eu sou pastorzão. membro da igreja grande, não é porque ela tem a porta larga, não. A própria igreja de porque Pastor ela Hernani é grande também, né, trabalha pastor? discipulando. Você vai lá, ela tem um grupo de diaconato forte, ela tem um grupo de pastores fortes que são formados, que passam por reunião, que são repreendidos, que são cobrados, muitas das vezes ao extremo pelo nosso pastor. Você sabe disso, quem tá lá, que tá me ouvindo sabe disso.
Lá tem um grupo de louvor que são cobrados, que não pode só chegar lá e cantar, tem que participar de célula, tem que participar de grupo de oração, tem que participar de muita coisa. Pastorzão, precisamos fechar. Obrigado demais. Ô, gente, estourou o tempo aqui. Amém. Esse é o debate bom. Falaremos mais no mínimo 1 hora sobre o tema. Pastor Leocádio, inclusive, agradecer a sua presença aqui. Deixa eu só terminar aqui. Não, já foi. Posso despedir? Só para despedir. Vamos despedir. Entendeu? Apesar da divergência. Sim, tem que haver. Todo mundo aqui, debate é bom. O Assim. Hernani sabe que o Hernani é amigo meu há muitos anos. E nada que o senhor falou aí convenceu o pastor Hernani de nada. Pode ter certeza. Mas é normal. Isso é normal. A gente... Isso é normal. Depois de anos de debate, sabemos, né, pastor? Cada pastor tem um entendimento. Entendeu? Muito feliz, pastor Charles, por reconhecer. Prazer. A sabedoria que há no senhor. Amém, o senhor obrigado. É um poço de sabedoria para nós. Pastor Charles entendeu? Depois me dá o seu contato que eu quero sugar um pouco. Eu sou da escola de sugador. Se o cara tem alguma coisa boa, eu vou atrás para aprender um pouquinho. Fechou. Gente, preciso realmente encerrar. Obrigado, gente. Tempo estourou. Obrigado, pastor Leocádio. Obrigado, pastor Hernani. Pastor Charles. Um abraço, viu? Deus abençoe e até o próximo encontro. É isso aí, gente. Para você acompanhando nossa programação no domingo, essa é uma reprise da edição ao vivo do debate da sexta-feira. Tá chegando o pastor Flamarion Rolando com o programa Visita ao Seu Lar. 104 apresentou Debate 104. Bruna Carla.